Olá, sou Carla Montenegro e hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior falando sobre relações abusivas e violência doméstica. Vou entrar um pouquinho mais a fundo sobre essa questão de relações abusivas. Dentro dos relacionamentos, eu vejo que as pessoas elas confundem muito sobre esse profundo amor com sentimento de posse, né? No relacionamento que eu vivi, eu mesma me confundia sobre esse amor imenso que a pessoa com quem eu vivia tinha por mim, porque afinal de contas todos os dias ela amanhecia falando o quanto que ela me amava, o quanto eu era a pessoa mais importante na vida dela, o quanto ela não vivia assim em mim, aquela coisa toda, e aquilo satisfazia, alimentava meu ego, né? A questão toda como eu falei, né, era tudo muito bom, mas quando era ruim era péssimo. Então, quando eu não fazia aquilo que ele queria, as coisas elas se tornavam tenebrosas, né? E aí, quando a gente entra nesse assunto de relações abusivas, de violência doméstica, parece sempre que a gente está falando de um relacionamento de homem e mulher, como eu vivi, né? Quando o homem é o agressor, quando o homem é o abusador e a mulher é a vítima. Porém, eu até recebi um pedido de um amigo muito querido, né, para falar um pouco sobre isso. E eu não poderia deixar de falar sobre isso porque eu venho notando sobre alguns relacionamentos que eu observo. E eu tive até um de uma pessoa que foi muito minha amiga, bem próxima, que nas relações homoafetivas também, né? Na época a pessoa era muito minha amiga, né? E ela tinha uma namorada. E a namorada fazia justamente esse jogo de manipulação, essa colocação de sempre de muito amorosidade, de céu, de importância, de tudo, de entusiasmo, mas sempre num jogo também de poder. E aí, sempre também fazendo esse jogo de que você precisa de mim, eu sou muito necessária na sua vida, eu sou muito importante na sua vida, sempre com a necessidade de colocação de poder e de que havia esse lugar de você precisa de mim. As relações elas podem ser leves e não há necessidade desse lugar. E aí, numa conversa que eu tive com essa amiga, eu falei assim, bom, eu gostaria de te contar uma história, porque eu não tinha coragem de falar pra ela que ela estava num relacionamento abusivo, né? Então, não é que eu tivesse coragem, eu na verdade achava que se eu falasse diretamente, ela iria reagir negativamente. Então eu falei, eu vou te contar uma história. E contei uma história como se fosse um homem falando as frases que essa namorada dela falava pra ela, como se fosse pra uma namorada do cara. E aí, quando eu terminei de falar, eu falei, o que você acha desse relacionamento? Como eu sou terapeuta, eu poderia estar falando como se fosse um caso de qualquer pessoa que eu estivesse vivendo aqui, né, no consultório. Mas ela percebeu que eu estava falando sobre ela. E na mesma hora ela falou, eu tô vivendo um relacionamento abusivo, né? Aí eu falei, bom, eu acho que sim, né? Mas eu deixei que ela concluísse, né? A questão toda é que as pessoas, às vezes, elas escolhem. Elas sabem que elas estão vivendo esse tipo de relacionamento, mas elas escolhem viver esse relacionamento. Elas optam por escolher viver esse relacionamento. Eu, quando vivi isso, eu sabia. A primeira agressão, ela já me disse muita coisa, né? Que não era para me manter naquele relacionamento. Mas o manipulador, ele faz você acreditar realmente que você precisa dele, que ele é o céu na sua vida. E você se mantém lá. É importante ter essa percepção, porque a mulher ela também coloca muitas vezes esse jogo. E eu vejo muitas vezes nos relacionamentos até de homens com homens também, esse jogo de poder, esse jogo de manipulação, né? Volto a dizer, nas relações homoafetivas. Todo e qualquer relacionamento, ele não precisa ter a relação de poder. Não precisa não deve até. Porque o relacionamento é para ser leve, é para vocês estarem juntos por opções pelo amor. E não pelo sentimento de posse. Não de dizer que você é meu. E aí a gente percebe que nas relações de abuso, a outra pessoa ela acaba se afastando dos amigos, ela acaba perdendo as amizades mais fiéis,
ela acaba ficando meio que ilhada às amizades só da pessoa, né, para quem tem respaldo. E é ok, ela vive dessa forma. É muito difícil perceber tudo isso que acontece numa forma panorâmica, uma forma geral, né, numa forma macro. Muitas vezes é só essa forma limitante. Mas às vezes é preciso esperar o tempo, porque quem convive é muito difícil, você tem vontade de alertar. Eu lembro que minhas amigas foram se afastando porque elas não davam conta. E eu fui me sentindo mesmo sozinha. Mas eu sempre achei que aquilo ali era uma batalha pelo meu amor, pela dedicação do amor. E aí, dentro desse contexto, dessa manipulação, eu vou ainda um pouquinho mais além, porque tem outras relações assim, onde também tem os casos das mulheres que manipulam também os homens, né? Elas fazem um jogo de poder, principalmente se tem um filho envolvido, se faz tudo isso. É importante ver, porque a gente está falando de pessoas. É óbvio que a gente está falando de uma série de casos onde há essa questão da mulher, da violência contra a mulher, dessa fragilidade da mulher, mas a gente não pode esquecer também, no mundo, onde existem algumas mulheres que elas também têm essa questão de manipulação, que fazem jogo com a criança, que fazem todo um jogo para que criem uma situação como se o homem tivesse agredido e não tenha agressão. Enfim, é sempre importante a gente olhar um contexto geral. Como é que é esse comportamento dessa pessoa até aquele momento? Como é que é o comportamento dos dois até aquele momento? A gente não achar que tudo é uma versão só da história. Existe sempre uma história da pessoa, da outra e a verdade, né? É sempre importante olhar todos esses contextos. Mas, havendo violência, havendo uma diminuição de alguém nesse contexto, seja de autoestima, sendo de amor próprio, tudo, é sempre necessário que a gente traga um pouco de compaixão, de empatia para essas relações e que a gente tente ajudar. Mas a gente ajuda até onde a gente pode, onde cabe da gente ajudar, porque se começa a fazer mal pra gente, a gente precisa se afastar mesmo, porque a gente ajuda no que dá conta. E entenda que também é uma escolha da pessoa querer se permanecer naquela relação. Bom, volto a dizer que para sair dessas relações, seja de agressividade, seja de abuso, é sempre importante trazer essa consciência do amor próprio, sabe? Se valorizar, reconhecendo o valor. Eu lembro quando eu fiz terapia no NUPS, que é o núcleo onde a gente, quando passa pela Lei Maria da Penha, que depois a gente vai encaminhado para tratar psicologicamente, né? Eu lembro que tinha alguns homens, e esses homens também eles foram agredidos por algumas mulheres, e as mulheres também estavam lá, sabe? E você percebia o quanto elas coagiam esses homens. E eu também estava naquela situação onde eu estava lá, perdida, me achando responsável por ter provocado no homem, e na verdade eu não tinha provocado nada, eu era vítima naquela situação. Então, esse estudo psicológico ele precisa ser mais aprofundado e as pessoas elas precisam se empoderar sem haver agressão, elas precisam trazer esse amor próprio sem que haja violência. E que todo mundo entenda que se não está dando certo, é melhor se afastar, é melhor terminar essa relação do que chegue nesse desrespeito, que chegue nesse lugar de agressividade. Bom, esse é o meu recado de hoje e eu espero que contribua e que possa ajudar mais pessoas com esse meu depoimento. Um beijo grande e até a próxima terça. Até mais.